pouco, mas existem propostas e interesses, né? A gente, Pascoal fala que no futebol não dura 24 horas, principalmente em janeiro, Pascoal. Mas eu sei que você tem informação aí do Rony. O Rony tá bombando. Ainda, não, em janeiro acho que 12 horas é muito tempo. Mas o Rony tá bombando no mercado de transferência. Em duas situações que me parecem assim, que para o Rony seriam grandes oportunidades no mercado brasileiro. E ele também teve algumas consultas, né, não propostas, consultas de alguns clubes do exterior. Arábia Saudita, México, mais algum? Arábia Saudita e México. Tá. Mas não vieram propostas. Né? O que? Não veio assim, olha, a gente tem interesse e a gente vai, quanto que vocês querem, a gente vai mandar uma proposta para ver se é interessante. Não teve isso. Teve do time do Fluminense e teve do Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, todo mundo sabe que o Palmeiras contratou o Paulinho. Sim. E o nome pedido pelo Cuca é o do Rony, para substituir o Paulinho, um jogador de velocidade, jogando no ataque ao lado do Hulk. O Atlético até tentou envolver no negócio ali no primeiro momento, mas foi Patrick e Gabriel Menino, né? Isso. E agora pode acontecer a aquisição. Não sei se vai abater do valor que o Palmeiras tem a pagar ou tal. O que eu sei, e no caso do Fluminense, é que o Fluminense também se dispõe a fazer uma proposta e essa proposta me parece boa pelo que eu estou sabendo. O que os dois clubes, nesse caso, conversando com o staff do jogador, ficaram com a impressão: o salário do Rony é muito alto, tanto para o Atlético quanto para o Fluminense. Então, tem que negociar, tanto com o jogador e tanto com o Palmeiras. Mas existem essas duas propostas, do Fluminense para a reposição de uma peça ofensiva de velocidade e para o Atlético para repor uma peça ofensiva também saindo o Paulinho, que seria o Rony esse substituto. Como o Rony tem muito mercado, ele está muito tranquilo. Sim. Está esperando a possibilidade. Só gostaria de lembrar para vocês uma cena de final de campeonato. Qual? O time vai jogar contra o Cruzeiro, todo mundo vai para o vestiário, só não vai um jogador. Fica sentado no banco, né? O Rony. Entendeu? Então, ali, nesse mesmo dia, eu disse, ali é o ponto final do que ele imagina para ele. Ele sabe que as oportunidades para ele vão diminuir. E ele sabe, o Rony é um cara inteligente. Um menino inteligente, o cara, e bom garoto, ótima pessoa, profissional, sim. Não tem, ninguém no Palmeiras tem uma palavra a respeito do Rony. Ele é absolutamente profissional, correto, amigo de todo mundo e tal. Só que ele percebe que o espaço para ele diminuiu. E os ciclos também acabam, né, Zinho? Você jogou bola, ninguém melhor que você para falar disso. Assim, ele foi muito importante, é muito vitorioso na história do Palmeiras. Acho que o Abel consegue, em determinado momento, extrair o potencial máximo. É difícil dizer, porque ele tem 29 anos, ainda está em atividade, mas no meu entendimento até aqui, em determinado momento, o Abel extrai tudo o que poderia dele. E aí começa a se reforçar no ataque, começa a olhar o mercado. Eu entendo que seria interessante para ele, para a carreira dele, sair do Palmeiras. Quero saber se você concorda e para onde, Zinho, seria bom. Eu acho que assim, o Rony ainda tem uma idade muito boa. O Pascoal falou aí, eu assino embaixo, baita de um profissional. Estou falando nem de qualidade, não. Estou falando de como atleta, um cara que se cuida, um cara que busca fazer aquilo que o treinador determina, tanto é que ele joga numa função que a gente não tinha visto, de centroavante, e vai muito bem, mérito do Abel, mas mérito dele também, que entendeu o que o treinador pedia, o que o treinador queria, e ele entrega, joga pelo lado, vai, precisa voltar para marcar. Eu lembro da final contra o Chelsea, ele jogou mais de lateral do que de atacante. Foi até uma crítica que eu fiz naquele jogo, que o Palmeiras perde para o Chelsea a final do Mundial. Um complemento tático dele naquilo que o treinador pediu, ele foi ao extremo, mas nem atacou, nem virou um atacante que ele é, de força, de velocidade e do momento final ali. Então acho que é um jogador ainda útil para o Palmeiras. Se o Palmeiras, o staff do Palmeiras, a direção, junto com o treinador, enxerga que precisa diminuir a folha salarial para buscar outros jogadores e fazer uma reformulação no elenco, faz parte do mercado. Faz parte do mercado. Ele tem um salário alto porque ele correspondeu, ganhou títulos e fez gols de título, né? Ou fazendo gol ou dando passe. É um cara que há algum tempo ficou como o grande artilheiro de Libertadores. Sim.
Se ainda não é, né? É ele ou o Zé e o Veiga, né? Que brigam por esses números no elenco do Palmeiras. Então eu acho que é um cara que, se ficar no Palmeiras, mesmo que ele não seja o titular, mas ele vai brigar pela titularidade. E vai ser útil em muitos momentos. Precisa de elenco. Agora, se o Palmeiras, ainda no mercado, vai buscar mais atacante, ou aquele 9, vai ter o número 9 mesmo, aí o Palmeiras tem que abrir mão de alguma coisa no elenco, e o nome do Rony é um nome que interessa a muitos clubes, porque tem mercado para ele, pela idade, pela capacidade que ele tem, pelo atleta que ele é. Agora, os outros clubes vão ter que botar a mão no bolso. E o Atlético, o Paulinho veio para o Palmeiras, tinha um salário muito bom lá, acho que compatível ao do Rony. Eu acho que tem condições de pagar o Rony, sim. Que eu acho que o Atlético está num ano de talvez diminuir custos, porque a temporada passada ficou muito abaixo do que era o esperado pelo Atlético Mineiro, né? Então talvez essa troca, que não é uma troca necessariamente, mas a ida do Rony ao Atlético faça sentido também, porque vai pagar menos do que o Palmeiras pagou pelo Paulinho. Agora, eu só não concordo com o Tetra, vou até tomar o lugar do Pascoal aqui, ó, que coisa horrorosa, em relação a essa coisa do ciclo, porque assim, Facundo... Paulinho, o próprio Flaco teve mais espaço do que ele nessa última temporada. E acho que os próprios números, né? Se a gente olhar a passagem do Rony pelo Palmeiras como um todo, a gente entende que ele foi perdendo esse espaço e não sei se desmotivar não me parece característica dele. Mas assim, eu entendo que ele chegou no auge e tá numa leve descida. Não vou falar queda porque seria algo muito brusco. É o ano que ele menos joga como titular, né? Mas faz 63 jogos. Mas é isso, sempre entrando mais no finalzinho, acaba aparecendo menos. Assim, eu não vejo com olhos ruins uma troca de ares para ele, não. Ele teve ali, quando o Abel começa com o Flaco Lopes a temporada, o Flaco oscila, o Rony volta ao time, parecia que daria uma resposta, mas também não conseguiu se firmar. E o segundo semestre dele é realmente de menos minutos, de pouco protagonismo e tá em baixa, de fato. E você falou, Dani, que o Abel conseguiu tirar o máximo do Rony e tirou mesmo. Com o Abel... Ele faz isso com a maioria dos jogadores, o Rony chegou à seleção brasileira e com méritos. Muita gente até taxa o Rony só como um jogador físico e voluntarioso. Ele tem qualidade técnica também. Não é só esse jogador que se sacrifica pelo time. Mas eu vejo que parte da torcida do Palmeiras comete uma injustiça muito grande com o Rony. Porque é um problema do clube, uma política da Leila de não investir alto, principalmente na função de centroavante. E há muito tempo o torcedor palmeirense vem cobrando uma contratação de impacto. E muito torcedor atrela ao Rony. O Abel gosta do Rony, o Rony está ocupando o espaço que seria de um centroavante. Pode ser que o Rony saia e o Palmeiras continue sem contratar esse centroavante dos sonhos, porque não é a política do clube. E o Rony não está tirando espaço de ninguém, pelo contrário, com serviços prestados, jogando em mais de uma posição, onde o treinador o coloca, ele se esforça ao máximo, ele foi se provando e se pagando esse tempo todo no Palmeiras. E para mim tem é claro que a exigência no Palmeiras é muito alta. O Palmeiras briga por títulos todo ano, isso aí acontece em clubes. Quem entregou mais, ele ou o Flaco Lopes? Quem teve mais tempo e mais oportunidade foi o Flaco Lopes, Começou como titular do Paulista e foi artilheiro do time há um bom tempo. Mas o Abel termina a temporada, na última entrevista da temporada, ele diz: os nossos dois atacantes não passam por um bom momento. Né? O Abel dá o Abel é difícil de cornetar jogador, mas ele dá uma cornetada nos dois centroavantes. É só recuperar essa sonora do Abel, você vai dizer que os nossos dois centroavantes não passaram por um bom momento. E é coisa que o Rony não é, ele assumiu essa função, mas a origem do Rony, onde ele, para mim, rende melhor, é pelo lado. Um jogador que ali tem explosão, tem velocidade, volta para marcar, consegue fazer desarmes. Mas ele sempre, na posição que o Abel escolheu, ele tentou entregar o máximo. Agora, é preciso também ser justo com o atleta. Está em baixa, de fato, oscilou, não consegue ter o protagonismo de outras temporadas, mas ainda assim não dá para negar a utilidade do Rony. E aí é regular um pouco as expectativas. Eu vejo que a torcida do Corinthians, por exemplo, valoriza muito mais o Romero, que é um jogador de características ali semelhantes, é voluntarioso, se dedica pelo time, dá carrinho, volta para marcar, do que a torcida do Palmeiras valoriza o Rony. E um jogador com muitos serviços prestados, um jogador que tem
também uma identificação, queira ou não, com o clube. Por essa exigência alta do Palmeiras e pelo fato da diretoria nunca ter entregado esse centroavante dos sonhos, a torcida acabou pesando um pouco a mão com o Rony e até o ambiente para ele ficou complicado no Palmeiras. De muita cobrança, de muita exigência, muitos taxando o Rony como um bagre. Um jogador que chega à seleção brasileira, como ele chegou, com a concorrência que nós temos de atacantes brasileiros, principalmente no exterior, ele tem méritos, ele tem qualidades. Claro, eu vejo que o tem. Rony, fora do Palmeiras, certamente vai... Em muitos clubes brasileiros, o Rony seria vai titular jogar e vai jogar tranquilamente. muito. Tanto no Galo ou Fluminense, ele chegaria para ser titular. Qualquer um dos dois, concordo com você. O Keno também não fez a melhor temporada dele com a camisa do Fluminense. Acho que o Fluminense passa por uma reestruturação. E o Galo, obviamente, sem o Paulinho, o espaço está aberto ali, né? Tem que ver como é que vai ser feito o trabalho do Cuca, o novo treinador do Galo. Ô, gente, deixa eu te responder 2 perguntas que você fez. Primeira, o Rony, sim, é o artilheiro do Palmeiras em Libertadores, com 18 gols marcados. E na última temporada, a gente mostrou ali a tela, o Rony tem 10 gols e 5 assistências. O Flaco tem 22 gols em 2024, Zinho, para te responder. Foi, porque ele foi muito bem no Campeonato Paulista, o Flaco Lopes. Sim. Realmente ele foi destaque ali, fez muitos gols. O meu questionamento, né, a minha ajuda aí para um debate com o Breyle, foi no sentido de que eu acho que ele entrega mais opções ao Abel do que o Flaco Lopes. Nada contra, o Flaco Lopes também pode ficar no elenco. É mais versátil, né? Eu estou dizendo assim, alguém vai comprar o Rony? Alguém vai pagar o que o Rony quer? O Palmeiras, eu estou falando como um administrador, se o Palmeiras quer diminuir sua folha e buscar novos reforços, ótimo. Agora, se ele permanece, eu não sei, o garoto... O Facundo Torres? Vai para o Chelsea, não vai? Não, o Estevão. O Estevão vai. Estevão vai pro Chelsea, meio do ano. O Facundo é uma promessa. Ele fez um campeonato bom lá na MLS, mas a gente tem que ver ainda, se adaptar ao futebol brasileiro e tem qualidade, tem potencial, mas ele precisa ainda provar isso no Palmeiras. E o grau de exigência aqui eu acho maior do que da MLS. Você vê que o Felipe Anderson chegou e não rendeu o que a gente acha que ele pode render. Ele não entregou aquilo que a gente sabe de potencial que ele tem. Então, assim, são coisas que a gente vai observar durante a temporada. Então, assim, você abrir mão do Rony sem você ter certezas de coisas que vão acontecer no elenco, eu acho que assim, a não ser que o Palmeiras já está engatilhado com um centroavante, se o Palmeiras vai ter um lucro financeiro nessa transferência. Agora, parece que assim, está em baixa nesse momento e vai se livrar do Rony. Eu acho que o Rony pode muito bem voltar a render o que ele já entregou no Palmeiras. Perfeito, eu concordo que pode voltar, mas também acho que não é o melhor momento. Izinho, só para a gente sanar aqui, acho que o Pascoal trouxe a informação, o Palmeiras não aceita emprestar, né, Pascoal? Quem levar tem que comprar. É só negociação em definitivo, emprestar não está nos planos, né? É só se houver uma possibilidade de transferência em definitivo. Agora, cabe aos clubes mandarem lá chuviscar na conta. Você sabe que esse negócio no futebol é o que faz aparecer jogador é isso aqui, ó. Arame, bufunfa, larjan, dólar, ien, euro. Isso é o que gira. Isso é o que faz virar a roda. Se não tiver, aí, gente, não vai ter negócio. Jogadores do Palmeiras iniciando o trabalho hoje na academia, se apresentaram às 18 horas. Dia de exames, testes, relatórios, balança, vamos pesar para ver o quanto o jogador voltou acima do peso, né? Durante as férias, mas quem continua ainda em recesso é o Abel Ferreira. Apurei há instantes que o professor Abel Ferreira só deve retomar o batente para valer no final desta semana. E respondendo a sua pergunta, minha querida Marina Buffon, ao que tudo indica, elenco completo por aqui, inclusive com os 2 reforços já confirmados, reforços de peso para aumentar o poder de fogo do ataque palestrino para 2025. O Paulinho está aqui
Ele que ainda vai precisar de pelo menos uns 3 meses para se recuperar de um problema na canela, a chamada canelite. Então é lá para março, abril, quem sabe o Paulinho possa estrear pelo Palmeiras. E o Facundo Torres, o outro atacante uruguaio que estava lá na Liga Norte-Americana, também está na academia agora realizando os testes desse primeiro dia de atividades aqui, ainda sem bola, acredito eu. Facundo, esse aí chegou em ponta de bala, é questão de realizar a pré-temporada e mereceu uma oportunidade de estrear pelo Palmeiras. Quem já deu tchau, tchau, Gabriel Menino, jogador da base do Palmeiras, que rendeu frutos esportivos, frutos financeiros, foi para o Atlético Mineiro, foi envolvido, inclusive, nessa negociação do Palmeiras com o Galo pela vinda do Paulinho aqui para o Palmeiras, de contrapeso, digamos assim, Patrick da base e o Gabriel Menino foram para o Atlético.